Boa noite. Voltamos com mais uma live. Quem estiver assistindo, se puder comentar. Áudio tá ok, imagem tá ok. Espero que sim. Pela primeira vez estamos ao vivo pelo Facebook. Nossas lives jurídicas até a última foram sempre através da plataforma do Instagram. Estamos pela primeira vez no Facebook. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ingrid Santos, eu sou advogada criminalista e vim falar sobre um assunto muito importante, muito delicado. E para falar sobre esse assunto, que é sobre o Maio Laranja, que veio e teve uma conscientização bem grande a respeito do abuso infantil, nós convidamos a doutora Luana Guimarães, advogada, que pertence ao coletivo Mogianas, ex-presidente do Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes, daqui de Mogi das Cruzes. Então, a gente trouxe ela para fazer algumas perguntas. Como ela é especialista, ela vai nos esclarecer alguns detalhes aí do que é o abuso infantil, como que ele pode se dar, quais formas de se identificar, como denunciar, tá? É um assunto bem triste. A gente tem que tratar com bastante seriedade, porque a gente está falando de crianças e adolescentes que estão se desenvolvendo, então eles não têm a sua plena capacidade, não entendem muitas das vezes o que está acontecendo com eles. Então eu trouxe uma pessoa que tem uma sensibilidade incrível, que é a Luana. É uma pessoa incrível. Tive o prazer de conhecer através do VOC, Movimento Vamos Ocupar a Cidade. E é uma pessoa também iluminada, que tem um trabalho incrível, que trabalha com muita dignidade pelo direito dessas pessoinhas que a gente ama tanto, né, que são as crianças, adolescentes. E eu vou falar um pouquinho para vocês como os dados são alarmantes, tá? Para que vocês possam ter noção do quanto grave é o abuso infantil. Segundo os dados divulgados pelo 13º Anuário de Segurança Pública, 53,8% das vítimas de violência sexual tinham até 13 anos de idade. 66 mil casos foram registrados em 2018, 81,8% eram do sexo feminino, 50,9% eram negras, 180 estupros por dia, 75,9% possuem algum tipo de vínculo com o agressor, entre parentes, companheiros, amigos e outros. Então é um tema muito sério. Agora, com um período de pandemia, mais de 70% dos casos, os agressores são dentro da própria família. Então, a gente imagina que nesse momento de isolamento social, de quarentena, essas crianças estão sob o cuidado direto do possível agressor. Então, é um momento de muita cautela, muita atenção por parte de todos nós, sociedade, vizinhos, quem conhece as crianças que sofrem algum tipo de abuso. Então, eu vou chamar a doutora Luana Guimarães para compartilhar com a gente algumas informações muito importantes. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Lu, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Tem bastante aluno de direito que nos segue e gostaria de ter a mesma atuação. Então, conta um pouquinho para a gente do seu histórico. Bom, eu sou advogada, né? Me formei em 2008 e desde a faculdade eu já estagiava nas áreas de infância e adolescência, fiz estágio no Ministério Público aqui da cidade e também lá no Ministério Público no cumprimento de medidas socioeducativas, no BRAS, né?
E a minha monografia também fiz voltada para esse tema, sempre foi um tema que eu sempre gostei muito de trabalhar. E enquanto advogada, eu trabalho com o tema mais quando a gente trata de família, questão relacionada à adoção, né? E eu procuro me envolver aí mais enquanto representante da OAB no conselho, do qual eu atuei desde 2017, no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E venho trabalhando essas temáticas de proteção da infância desde então, né? Mas foi uma coisa assim que nunca saiu assim na minha esfera de atuação, muito embora enquanto advogada eu não tenha uma atuação direta, porque são casos que são sempre defendidos juridicamente pelo Ministério Público ou pela Defensoria de Justiça, né? Uhum. E a sua experiência veio mais da sua atuação com o conselho, né? Isso, com conselho, e eu trabalho bastante também em atendimento a mulheres vítimas de violência. Eu sou pós-graduada em Direito do Trabalho, né? Então são outras áreas, outras demandas, outras vulnerabilidades que eu também atuo de forma mais direta. Uhum. Muitas perguntas vieram, né, da caixinha do Instagram, algumas também no Messenger do Facebook, e as pessoas queriam saber quais são as formas mais comuns, né, de abuso infantil. Uhum. Você colocou inicialmente o mês de maio, né, que seria o mês que a gente fala muito dessa temática, né? Eu lembro que pelo conselho a gente sempre fazia ações, dava muitas palestras e procurava ter um engajamento realmente para a gente pensar sobre o abuso infantil, quais são as condutas, o que a gente pode fazer para trazer mais proteção às crianças. O dia 18 de maio, ele é o Dia Mundial do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. E o dia 4 de junho, que foi há pouco, ele é o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. Então, são contextos aí de violências dos quais as crianças e adolescentes podem ser vítimas, mas um é relacionado a condutas sexuais e outro é um conceito mais expandido, né? Então, o abuso sexual, ele vai ser todo aquele ato de conotação sexual que é praticado contra a criança ou adolescente com o uso de força física, coação emocional ou psicológica e que tem por finalidade usar a criança para obter um prazer sexual. Essa é mais ou menos a definição legal da questão, né? Ele pode ou não ter contato físico, né? Tem muita gente que pensa, as pessoas pensam que é só o ato em si, sexual, que acarreta uma violência, e não é. Ele muitas vezes ele pode ser caracterizado com contatos físicos como beijo, carícias, né? Tentativa de relação sexual ou com violência e com contato sexual. E alguns atos, como, por exemplo, submeter a criança a alguma exposição, né? Falas, pornografia, né? A questão da internet também é uma forma de abuso sexual. Uhum. Dados do Ministério da Saúde dizem que 70% mais, né, do que 70% dos casos, as crianças sofrem abuso dentro de casa, pelos seus familiares mais próximos, né? E agora com isolamento social, essa situação de quarentena que a pandemia nos trouxe, esse risco, ele é bem maior. Mas, assim, tirando o pensamento leigo das pessoas, quais são os riscos reais dessas crianças no período de quarentena? Quais são as consequências para a vida delas? O principal risco, no caso, é a restrição aí da forma de atuação da proteção, né? A maior parte das crianças envolvidas em contexto de violência, elas vão ter entre 7 e 14 anos de idade, o que retira da criança qualquer autonomia para que ela possa, muitas vezes, identificar a violência ou pedir ajuda, né? Dentro de casa, como você mesmo trouxe a informação do dado, é o índice maior, né, que ela está ali suscetível àquela violência.
E a falta, por exemplo, da frequência da criança na vida escolar, que é um lugar que traz uma proteção, né? Existem outras pessoas que fazem esse acompanhamento, que podem identificar uma violência, que podem fazer uma denúncia, já não tem mais esse alcance. Então, a criança fica muito mais vulnerável, né? Ela não pode sair para brincar na rua, de forma que algum outro vizinho, outro parente, ou alguma outra pessoa possa identificar e fazer a notificação dessa violência, e isso acaba agravando um pouco mais a situação da violência em si. E a escola, realmente, como você falou, é o momento ali que os professores, principalmente nessa idade, né, as cuidadoras, que a gente chama de tia da creche, elas se identificam através do comportamento das crianças, se elas estão ou não. Isso, são pessoas que também têm vínculos com a criança, que a criança sente confortável em, de repente, relatar ou contar alguma coisa, e são pessoas que também estão preparadas para ter esse olhar, essa visão, né? Conhecem, muitas vezes, de conviver com a criança, conhecem o jeitinho dela, sabem que alguma coisa não está bem, e podem, dessa forma, ampliar a proteção daquela criança que está fora do contexto familiar. Isso já é muito difícil, porque a violência em si, ela já tem essa questão de ser intrafamiliar, é uma característica que a maior ocorrência dela é intrafamiliar. Existe uma atmosfera de segredo, né? Aquela coisa que as pessoas não denunciam, muitas vezes tem um outro familiar envolvido, o marido, o padrasto, o filho mais velho, então a pessoa, ela pensa muito, né, em fazer de fato a proteção em detrimento do agressor, né? Então já é um contexto muito subnotificado por conta dessas dificuldades. E a criança, então, fica à mercê de tudo isso. Lembrando, pessoal que assistiu a live de domingo, a gente estava falando das consequências psicológicas, né, da pandemia. E nesse período de pandemia, primeiro, a gente falou lá atrás, no começo, aumenta o número de divórcios, então aumenta a tensão ali intrafamiliar. Então, ali tem pais e mães que às vezes não tinham o hábito de passar por tanto tempo com os filhos, começam a lidar. Então, nesse contexto, aumenta-se a violência na forma de física, né? Castigos físicos, Exatamente. Tem também ali aumento de vícios, então tem pessoas que começam não, que se drogam com mais frequência, seja ali drogas drogas, álcool. ilícitas, álcool, uso de pornografia, e aí nesse contexto da pornografia, infelizmente a gente tem muita literatura pornográfica que envolve relação sexual de pai, filho, enfim, e aí acaba colocando dentro da cabeça desse indivíduo essas hipóteses. Então, às vezes, a gente está ali no contexto que uma família nunca houve o abuso sexual e, de repente, uma pandemia, por causa de todas essas questões psicológicas, pode trazer o primeiro episódio. Então, quando a gente fala que o alerta, ele é muito importante a gente prestar atenção nesse assunto agora, porque talvez essa criança nunca tenha sofrido, ela está sofrendo agora, nesse primeiro momento. Então, a gente tem que tentar observar, como a Luana falou, nós como vizinhos, como sociedade, a gente não pode deixar para lá. É uma situação muito, muito intensa, muito complicada. Essa criança ela vai sofrer problemas Muitas vezes psicológicos. você é a única oportunidade, né, que a criança tem de pedir um auxílio, de ter um socorro, ou até mesmo de entender o contexto, né? A criança tem muito isso, né? Ela muitas vezes ela não tem nem palavras para descrever o que aconteceu, porque ela não conhece o que é aquilo, o que é aquele ato, o que a pessoa fez com ela. E muitas vezes ela tem um vínculo afetivo com esse agressor. Então ela não pensa que por parte do agressor aquilo é uma violência, ela pensa que é um carinho, que é um segredo, que é uma coisa boa, e ela não entende o contexto da violência que ela está vivendo. Então, isso acaba fazendo com que ela fique muito tempo aí submetida a essa violência, até que esse ciclo se rompa, e que ela passe reiteradamente por essas condutas, até que algum dia alguém possa identificar um comportamento diferenciado, alguma coisa, e possa trazer essa vivência de violência para poder fazer alguma proteção.
Exatamente. É tão complicado, por quê? Porque essas crianças, elas, de repente, não têm outro modelo, né, para se espelhar. Então, assim, elas realmente acreditam que aquilo é normal, ou elas são levadas a crer que aquilo é normal. Então, elas no primeiro momento, não enxergam, né, o Exato. perigo, e às vezes, quando elas sentem desconforto, elas não entendem que é errado. Então, elas não Uhum. gostam, porém, não manifestam ainda que aquilo está acontecendo com ela, né? Justamente porque os agressores, eles deixam a entender que é certo e que é comum, e que não é para ficar falando E é um sobre. carinho, né, que é feito, né, e a criança realmente ela acaba. Exatamente. Entrando nesse contexto, eu queria que você desse para a gente algumas dicas de como que nós, né, adultos, podemos observar comportamento, como a gente consegue perceber se uma criança está ou não sofrendo abuso. A criança que ela sofre abuso, ela tem ela acaba trazendo uma mudança de comportamento que ela vai ser notada por um adulto que tenha alguma observância, algum acompanhamento da criança, né? Geralmente, quando o contexto desse abuso ele não traz uma violência, ele até tem um contato físico, mas não traz uma violência física, uma agressão física, como, por exemplo, tocar a criança ou submeter a criança a pornografia ou a outras práticas, por exemplo, que não vão deixar lesões físicas na criança, ela acaba tendo um comportamento em que ela vai demonstrar esses atos, né? Então ela acaba fazendo brincadeiras com conotação sexual, ela acaba querendo fazer encenações com outra criança sobre aquele contexto, ela acaba se interessando por esse assunto de forma assim, além da curiosidade, né? Ela demonstra o interesse sobre alguns temas e o conhecimento sobre alguns temas que não é comum para a criança, porque ela não tem aquela vivência, aquela experiência, né? Então o adulto já se questiona, uma coisa diferente aqui, né? E a criança que ela é submetida a uma violência física, a um estupro, ela acaba tendo uma mudança de comportamento bem brusca, no sentido de apresentar dificuldade para dormir, né? Ela passa a ter um comportamento mais desleixado com suas vestimentas, ela não quer se parecer bonita, às vezes ela tem distúrbios alimentares, existe várias formas, assim, às vezes fica muito quieta, não conversa, às vezes se expressa através de desenhos, às vezes ela demonstra pânico de estar em determinados lugares ou na presença de algumas pessoas, né? Por isso que a gente nunca deve forçar uma criança a estar com alguém, ou a beijar, ou abraçar pessoas, porque muitas vezes é neste momento que você não identifica uma violência, né? Então aquela coisa, não, beija o tio tal, né? Cumprimento, não é uma falta de educação quando a criança se recusa a beijar ou abraçar, ou a sentar no colo, ou a permitir determinados carinhos. E nesse momento é que a gente tem que ter a visão bem apurada para a ocorrência dessa violência. Sim, eu estava vendo alguns estudos que algumas crianças apresentam até regressão cognitiva, né? Então, aquelas crianças que já aprenderam a falar, param de falar, crianças que já Sim, saíram da escrever, o fralda, desenvolvimento, o voltam a interesse na falar. escola, o rendimento escolar cai muito, né? Exatamente. A criança traz assim uma tristeza, uma coisa inexplicável, às vezes não quer mais brincar, né? Ela demonstra um comportamento sexualizado, né, exacerbado, né, uma conduta muito adultilizada na forma de se vestir, por exemplo, né? Uhum. Faz a reprodução dessas práticas com outras crianças, com outros familiares. Às vezes ela, por vezes, pode apresentar, por exemplo, nunca fez xixi na cama e de repente começa a fazer xixi na cama. Várias coisas, né? Que são detalhes que você observa que não está muito normal ali no comportamento. Eu acho que não é uma desculpa, mas, por exemplo, também vi estudos relacionados, por exemplo, uma criança que já tem um comportamento de até começar a praticar
libertinos com outra criança. Então, ali, ela é, no caso, agressora, mas possivelmente ela é vítima também, né? Então, primeiro ela sofreu esse abuso, ela não entendeu, né? Não entendeu o que estava acontecendo e ela acaba replicando aquilo com Na outras verdade, são crianças. duas vítimas, né? Porque o que a criança está fazendo é, de fato, replicar uma situação em que ela passou, né? E as duas precisam ser acolhidas e tratadas de forma a trabalhar esse contexto da violência e erradicar isso, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Às vezes a gente pensa que, ah, não, mas meu filho nunca vai passar por isso, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Não é assim, né? Então, se a gente não Não, presta atenção no que acontece com a vida, por exemplo, dos amiguinhos do seu filho, de repente isso pode vir a ser o seu problema também. Então, a gente não exatamente. pode nos calar, não podemos nos calar de forma alguma. A ocorrência do primeiro abuso sexual é na faixa dos 9 anos de idade, né? Do assédio, né? E uma coisa importante também da gente analisar nesse contexto é que a figura do agressor, ela comumente ela não é estigmatizada assim pela sociedade como aquela pessoa, ah, não, aquele cara ali ou aquela pessoa ali tem cara de agressor. É muito pelo contrário. É aquela criança que aquela pessoa que gosta de estar sempre com crianças, que às vezes desenvolve trabalhos, a criança gosta de estar na companhia daquela pessoa, é uma pessoa que não levanta suspeitas, né? Sempre muito educada, muito cordial, nunca ouviu se falar nada em relação àquele agressor, né? Então, nada disso são questões que devem ser consideradas quando você observa um contexto de violência. E a palavra da criança é muito relevante. Às vezes ela não vai conseguir te dar essa informação de forma tão clara e precisa. Uhum. Cabe a atenção aí dos pais, né? Isso, a Porque pessoa é carismática, né? Invariavelmente a gente sempre se depara com esse contexto. Nossa, mas tem certeza? Tal pessoa é tão, né? Uma pessoa tão educada, ou é tão interessada, jamais faria uma coisa dessas. E é justamente isso, é uma postura do agressor que acaba perpetuando o abuso e ampliando a ocorrência em relação a várias vítimas, né? Porque nunca se desconfia daquela pessoa. Exatamente. Então, cabe principalmente quando o agressor é o padrasto, né, ou a madrasta. Apesar de ter menos de 4% dos agressores, a mulher também pode ser Também pode agressora ser. nesses casos. E a criança tem dificuldade de denunciar justamente por isso, né? Não é, de fato, parente, Não é mas está claro. dentro de casa, né? E aí cria Existe aquela. uma relação de afeto, né? Às vezes é um professor, às vezes é alguém com quem a criança convive, né? Um primo, alguém que tem algum vínculo de afeto e tem acesso a essa criança. Então, primeiro Algumas momento, outras. Pode falar. tem que dar uma atenção para essa criança. Vamos supor, mesmo que o adulto suspeite, né, que aquela história não pareça real, aí o momento é de parar, observar, investigar, levar no médico, saber se, né, se essa criança tem, né, alguma reação psicológica, né? Porque um psicólogo e um psiquiatra ele consegue identificar se uma criança passou por abuso, não é? Então, aí vai depender do tipo de abuso, do tipo de vínculo que o profissional tenha. O ideal é que a criança tenha um acolhimento realmente especializado, né? Uhum. Muitas vezes a criança passa por um médico, por exemplo, que não identifica um abuso como a ocorrência de um sexo oral, alguma coisa que não tenha deixado os vestígios. E aí vai negar a ocorrência. Isso é um quadro que a gente enfrenta muito, é um dos mitos, né, em relação ao contexto de violência, que a pessoa pensa muito que tem que ter evidências do crime, para você fazer uma denúncia tem que ter evidências. E não é, né? 30% dos casos eles vão apresentar apenas vestígios, se deixar vestígios, né? E o abuso sexual ele não se limita ao estupro, ele tem todo o contexto de outras práticas
que são, sim, caracterizadas no mesmo nível, inclusive, de equivalência do estupro enquanto abuso sexual. E também tem essa questão de que as pessoas trazem muito essa questão de não acreditar, de dizer que a criança mente, a criança inventa histórias, ela é exagerada, ela está confundindo, não é bem isso. Então, a gente precisa parar de fazer isso, parar de tentar defender um agressor em detrimento de uma criança, sendo que, né, qual o risco que pode ter para ela se você negar uma acolhida, com base nisso, né? Mas ela pode estar inventando, ela conta muitas histórias. Né? A gente tem que tomar o fato como verdadeiro e aí proceder aos devidos atendimentos que vão extrair dessa criança o que realmente ela foi submetida, né? E outra coisa também é que muita gente, infelizmente, ainda tem esse discurso de que a criança, quando é maior, por exemplo, mas a criança gostou, a criança provocou, a criança se veste assim, se veste assado, ou adolescente, a gente escuta muito isso, né? É absurdo. E é um contexto que não cabe mais na nossa sociedade a gente tratar o abuso sexual em qualquer idade, no caso, com essa fala. Até porque quando a criança, adolescente, no caso com 14 anos, né, que mais passa por isso. Aí o agressor, ele entra com essa fala, né? Ah, não, mas nem parece mais que é criança, nem parece que é adolescente, já tem corpo de mulher, me chamou minha atenção, tava me provocando. Não, não existe isso. Você tem Não que existe. respeitar e ponto final. E muitas vezes, quando é uma adolescente, ela acaba num contexto de uma coação psicológica, né? Então, ela é submetida a uma questão de namoro aí, né? O agressor traz para ela uma ilusão, uma romantização de um relacionamento que muitas vezes é descabido entre um adulto e uma jovem, né? Mas ela confia, ela tem aquela ideia de que, de fato, ela está está tendo um relacionamento, está recebendo uma troca, e na verdade não é, ela está, na verdade, num contexto de abuso que precisa ser identificado. Uhum. Então, eu acho que aqui é o momento, é uma fala que eu ouvia desde criança, que criança é sincera e criança não mente. Então tá na hora da gente começar a levar isso a sério, porque não existe por que uma criança saudável, que não tenha sofrido nenhum tipo de abuso, inventar uma mentira desse tamanho. Então, se ela replica esses atos, ou se ela faz esse tipo de denúncia, cabe aos adultos, sim, protegê-la, como a Luana falou, acolhê-la e fazer a devida denúncia, não deixar para lá. Porque se deixar para lá, a situação ela vira de um jeito onde essa criança ela vai ficar com medo de te contar, porque ela vai pensar que você não vai acreditar nela. Que é o que acontece muito comumente, viu? A criança começa a negar porque ela traz a situação, aquilo é recusado, ela continua, né, submetida àquela violência e ela começa a negar, porque não teve uma acolhida. Uhum. Bem complicado. Quais são os desafios assim, mais comuns que as crianças enfrentam na hora de denunciar e também nesse contexto? Eu sou adulta, eu sou parente, mas eu não convivo no núcleo principal, familiar. Eu descobri e quero denunciar. Como que a gente pode fazer essa denúncia? O principal desafio da criança é identificar a violência e abordar essa temática. Né? A criança, dependendo da idade, muitas vezes ela não sabe nem como falar o que aconteceu. Né? Então, nós lidamos com a nossa sexualidade e também com a sexualidade dos nossos filhos, dos pequenos, de forma muito tabu ainda. Não se conversa, a criança sequer pode falar sobre as partes do seu corpo, né? A gente, se ela tem um determinado comportamento, ela é reprimida, né? Então, não pode falar isso, não põe a mão aí, sabe assim? Então, isso é uma coisa que precisa mudar, a gente precisa trabalhar muito mais a educação sexual das crianças desde pequenas, sim, e nisso a gente não está falando em ensinar o ato sexual para a criança, mas ela tem que ter conhecimento do próprio corpo e dos limites, de quem pode tocar, quem não pode, quais, né, como funciona o corpinho dela, até porque ela possa
relatar isso para você depois, né? Então, o tabu é o principal obstáculo que a criança tem para poder vencer, identificar uma violência, porque muitas vezes ela está naquele contexto, ela não sabe que não pode, que determinada pessoa não pode, carinhos daquele jeito não é permitido, que ninguém pode tocá-la, né, nas suas partes íntimas e tudo mais. Então, isso precisa ser conversado. E hoje em dia tem tantos meios, existem tantas formas lúdicas, existem livros, existem muitas formas da gente abordar. Não é tão ruim ou delicado como as pessoas acham, né? É muito melhor a gente trabalhar isso do que depois estar dentro de um contexto de violência. Né? E a dificuldade do adulto é sempre assim, a pessoa ela pensa muito para denunciar, porque ela acaba olhando muito para o contexto daquela família, né, daquele agressor, mas é aí que vai acontecer, a responsabilidade, a criança é deixada de lado nessa análise, né? Então, são assuntos que continuam, sim, muito subnotificados. Às vezes, o próprio adulto que tem o dever de proteger aquela criança não vai fazer a denúncia, porque ele não quer envolver o pai, o padrasto, um filho mais velho, um outro familiar, num processo criminal, né? Então, não toma a devida providência. E a impunidade, que é, assim, muito elevada ainda, nos casos de abuso sexual, especialmente no caso de crianças, que a gente ainda tem uma forma muito primária de abordar processualmente a responsabilização do agressor, né? Então, como eu falei para você, a gente tem, por exemplo, desde 2017, uma lei que ela demanda a escuta especializada da criança, né? Por quê? Para que você possa trazer para o processo criminal uma forma mais efetiva de lidar com a denúncia da vítima, mais especializada, né? E evitar que a criança seja revitimizada. Então, isso é uma coisa que a gente precisa implantar ainda. Precisa fazer funcionar para que a gente tenha um processo crime que de fato considere a palavra da vítima, que tenha uma especialização para identificar qual foi o abuso que aconteceu, né? Senão os processos eles acabam sem solução e invariavelmente o agressor ele acaba na impunidade e acaba fazendo outras vítimas e assim sucessivamente. Você falou que também atua na área de família, né? Eu acho que Sim. é pertinente fazer essa pergunta. Nos casos em que já há processo criminal em andamento, até aqueles que já são condenados, por exemplo, o pai que abusou sexualmente da filha, ele tem o direito de, por exemplo, regulamentação de visitas? Ele pode visitar a filha? Não pode, né? A gente suspende todo e qualquer tipo de visita ou acesso em proteção, como medida de proteção à criança. Né? Então, não há que se falar em direito de visita quando você não tem direito à integridade física, dignidade, né? Um direito acaba se sobrepondo ao outro, né? Uhum. Muitas pessoas acham, né, que o direito à visitação ele é superior, aí perguntam, nossa, mas será que é possível? E eu acho que tem algum, na verdade, o direito ele acaba falhando em alguns momentos com algumas pessoas. A pessoa que tem um processo criminal em andamento, ela tem que pedir a suspensão também, né, da visitação, porque se, vamos supor, o juiz não está sabendo, o juiz da vara da família, por exemplo, não é o mesmo, o que regulamenta as visitas não é o mesmo que está processando ali a agressão sexual, realmente não há essa comunicação entre varas, e o agressor vem com aquela conversa de que é meu filho, eu tenho direito, eu posso assisti-lo, né, posso visitá-lo, e a mãe que não tem conhecimento acaba deixando, né? Isso traz depois É consequências. preciso que haja uma integração maior entre os órgãos de proteção para que essa proteção seja específica. A gente lida muito de forma setorizada, né? E não pode, no contexto de proteção da violência, ela precisa integrar todos os agentes. Então, é a escola, é o conselho tutelar, é a família, é a promotoria de justiça, é o juiz, né? Todos eles têm que trabalhar
em conjunto naquela proteção, senão vai haver uma falha, e é nessa falha que o agressor vai perpetuar a violência. Exatamente. Foi esse contexto que eu tô te falando, inclusive, foi na situação mais grave que eu tinha visualizado, foi quando eu estava estagiando, na época, no Ministério Público, e veio um caso desse, que o agressor, ele conseguiu enganar ali a família, porque não houve essa comunicação entre varas, falou que tinha o direito de visitação e acabou por estuprando de novo a vítima. Então, foi... Muitas vezes ainda não tem uma condenação criminal, né, o que acaba dando uma suposta inocência para o acusado, e aí o acesso por outros meios àquela vítima. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. Como eu falei, a questão da responsabilização, ela tem que partir a partir do indício, nem precisa comprovar a ocorrência. O indício, ela já autoriza você a fazer uma denúncia e começar a notificar aí os órgãos de proteção daquela criança. Até porque a sociedade tem que ter essa noção. Você denunciar algo que você imagina, né, que está acontecendo, no primeiro momento não vai condenar o agressor, vai ser investigado. Então, Isso. se ele for inocente, óbvio que não vai acontecer nada. Então, não tem que existir esse medo absurdo de denunciar. Se você acha que está acontecendo alguma coisa, você tem que fazer a denúncia. Quem vai verificar se está acontecendo ou não são as autoridades policiais. Exatamente. Não cabe a gente Sempre como... tem que pensar em relação do prejuízo de quem, né? Se eu deixo de fazer essa denúncia, quem fica prejudicado? A criança. Se eu fizer, quem vai ser prejudicado? O agressor. Se você for errar na proteção, né? Prefira sempre proteger a criança e não um adulto que é responsável, que pode lidar com aquilo, se for ou não for, né? Se não for verdade, ele vai se submeter a um procedimento, sei lá, mas o risco dele é infinitamente menor do que o da criança, que pode estar submetida num contexto de violência. Então, eu vejo muito isso também no contexto de proteção da mulher, por exemplo, vítima de violência. É a mesma coisa, né? A gente acaba, invariavelmente, tendo falas e posturas de proteção ao agressor. E é aquela questionamento da verdade o tempo inteiro. Mas será? Mas está falando a verdade? Né? Isso é muito ruim para o direito, para a justiça. Lu, e quais são os veículos de denúncia que podemos utilizar para fazer denúncia do abuso infantil? As denúncias anônimas, elas são feitas sempre pelo Disque 100, né? E 190, caso de que seja necessário o comparecimento da polícia, e também o conselho tutelar tem que ser notificado em caso de qualquer tipo de violência ou abuso. Então, vamos deixar aí uma dica geral para o pessoal. Como nós, como sociedade, podemos contribuir na prevenção do abuso infantil? Seria uma dica pessoal e profissional. Bom, a denúncia e a notificação, ela sempre vai interromper o ciclo da violência, tá? Então, seja ela anônima, direta, né? Na dúvida, faça a denúncia, porque ela a denúncia do Disque 100, por exemplo, ela é duplamente veiculada para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar, né? Então, eles fazem a visita com essa família, eles vão fazer o acompanhamento, vão verificar. No mínimo, o que vai acontecer é eles irem verificar a situação, né? E isso pode aumentar muito a chance da criança, pode ser, às vezes, a única chance que ela tem de romper essa violência, né? Nem que não seja identificado no primeiro momento, só dela começar a ser acompanhada pelos órgãos de proteção, aí já vai intimidar o agressor. Né? Ele já vai ver que existe uma postura ali protetiva, e existe aqueles olhos sobre a criança, e aí ele vai cessar essa agressão, é a tendência. Né? A informação também, educação sexual como forma de trabalho educativo, respeitando sempre o desenvolvimento da criança, com meios adequados, tanto dentro da escola como dentro de casa, todo mundo falando a mesma língua sobre aquilo, traz para a criança uma maior clareza de fatos para que ela possa expor depois se ela é vítima de uma violência, né? Então, a gente precisa tratar isso sem tabu, com enfrentamento direto, com informação.
E muitas vezes a criança pode escolher uma pessoa, às vezes pai, mãe, às vezes uma outra pessoa mais próxima, um professor, uma avó, um tio, né, um primo, alguém que ele tenha um vínculo para perguntar, e aquela pessoa tem que tratar do assunto com tranquilidade, né? A gente precisa tratar isso, assim, a informação sobre o corpo com tranquilidade, sem tabu. Né? A proteção, ela acaba sendo, nesse sentido, dever de todo mundo, pais, família, comunidade, professores, educadores, poder público, né, serviços de saúde, todo mundo tem o dever de proteção dessa criança. Uhum. E eu acredito que o envolvimento de todos os atores sociais no reconhecimento desses sinais de abuso, como foi falado, né? Às vezes a criança, os pais não conseguem identificar ou não tomam atitude em casa, mas é um professor, um educador, um médico, alguém que a criança tenha contato, né? Então, todos esses atores sociais, numa ação conjunta, a gente precisa trabalhar isso de forma mais integrada, né? Poder público, família, conselho tutelar, para que a gente consiga agir ali em benefício da proteção. O rompimento do pacto de silêncio, existe um pacto de silêncio, as pessoas elas têm muitas reservas, é um assunto que, ainda que ela seja vítima, ela tem vergonha de falar sobre isso, de até mesmo para buscar o próprio socorro, né? Uhum. Isso acontece quando você é adulto, né? Com mulheres adultas, a gente passa por isso, a pessoa não consegue trazer a questão da denúncia da violência, porque ela se sente constrangida. Imagine só no contexto familiar, no contexto Não só constrangida, como também se sente culpada, né? E às vezes, quando ela denuncia, as pessoas acabam trazendo essa possibilidade de culpar a vítima pelo estupro, o que é um absurdo. Então, isso são posturas que nós, enquanto sociedade, precisamos começar a combater e ampliar aí o nosso olhar para poder atingir essa proteção. Uhum, com certeza. É um assunto muito delicado. Eu acho que o que mais o que é mais reincidente, né, nas pessoas no tratar, né, é não saber lidar com a situação no geral, né? Não saber conversar com as crianças. Às vezes ali falta uma comunicação da família com a escola, né? Porque, por exemplo, na maior parte dos casos, né, que quando a agressão vem da própria casa, né? A maior parte das vezes a mãe também sofre violência doméstica, né? Então ela não consegue se proteger e não consegue proteger o filho. Às vezes ela não sabe que o filho também está sofrendo algum tipo de abuso, ou às vezes ela simplesmente não sabe, às vezes ela sabe e não consegue mesmo externalizar essa Tomar uma agressão. atitude de proteção, né? Então, se a É um escola contexto muito vulnerável. Com certeza. Conversar com essa família, ela vai ver que essa mãe está fragilizada, que não é só a criança que está com um comportamento estranho. Então, por exemplo, ali o contexto não é intrafamiliar, é de um professor ou é de repente, um familiar mais distante, se a escola fala, olha, seu filho está com um comportamento X, aí a mãe começa a perceber, o pai começa a perceber, aí começa a analisar qual parente que a criança fica mais estranha. Então tem que ter essa comunicação. Gente, qualquer coisa que aconteceu com qualquer criança, a gente tem que trazer um alerta e começar a conversar sobre. A gente precisa identificar o que está acontecendo. Não é normal simplesmente a criança mudar. Se a criança é muito faladeira, do nada ela fica calada. Se a criança é muito tímida, do nada ela fica muito erotizada. Isso não é comum. Então a gente tem que observar esses sinais, são sinais muito importantes. Às vezes a criança ou adolescente, até a mulher que sofre violência doméstica, eles estão gritando socorro e a gente que não está percebendo. E quando a Distúrbios gente alimentares, por exemplo, quando a criança passa a se vestir, às vezes é mais adolescente, passa a se vestir muito diferente, adotar um comportamento muito diferente, de forma a não querer chamar atenção. Né? São detalhes realmente que quem conhece a criança, acompanha ela melhor, consegue, né, pontuar.
Isso, e por isso que eu digo também que isso é dever de todo mundo, é da família, mas é também da sociedade. Na sociedade está o vizinho, está o pastor, está a professora, né? O artigo 13 do ECA, ele fala que é obrigado a notificação ao Conselho Tutelar em caso de abuso. Né? E o artigo 245 do ECA, ele tem uma conduta criminosa quando você deixa de fazer essa notificação. Então, olha como é sério isso, né? Se você tem o dever de fazer a notificação e não faz, você está incorrendo num crime. Exatamente. Não é só a questão da ação e omissão, né? Existe também que se você não fez a denúncia, você Não corre um crime fizer a proteção, mais porque grave, que é seu dever proteger. Exato. E, assim, a última pergunta agora, que o tempo já está aí se alongando, passa muito rápido, a gente nem vê. Profissionalmente, você acha que teria aí algo que o direito poderia melhorar para defender o direito das crianças e do adolescente? Bom, a primeira resposta que me vem é realmente a questão da escuta especializada. A gente precisa, enquanto operador, já tem uma lei, nós já temos uma lei que obriga, inclusive, os municípios a criarem políticas públicas de centros de atendimento a vítimas de violência, vítimas ou testemunhas de violência contra criança e adolescente, porque essa acolhida ela tem que ser especializada, ela tem que ser integrada com os outros sistemas e não dá para ser da forma como a gente trabalha hoje, porque essa criança acaba revitimizando, revivendo, repetindo aquele contexto e isso não acaba não sendo positivo em nenhum aspecto, nem para a criança e nem na questão da responsabilização do agente, né? Que na verdade a proteção da criança tem que vir em primeiro lugar, né, da responsabilização. Então, a gente precisa implementar essa lei da escuta especializada, trazendo uma outra abordagem que possa extrair, de fato, dessa criança uma narrativa só, única, não há necessidade de ficar repetindo, ou dela falar para aqui na delegacia, eu falo para o conselho tutelar, eu falo para o professor, eu falo para a mãe, eu falo para o pai. A criança, ela fica tão cansada, né? Isso é tão cansativo de você estar revivendo aquilo, repetindo aquilo, e aí, por vezes, ela começa a negar, porque ela tende a dar uma resposta positiva, ela pensa que você quer que ela diga ou que ela negue, que ela afirme coisas, né? Ela se sente culpada, então ela acaba não tocando mais no assunto, e isso traz uma dificuldade tanto na proteção quanto na responsabilização. Então, de pronto, o que a gente precisa fazer para trazer uma proteção mais eficaz é implantar a lei da escuta especializada. Isso é tão urgente, eu vou até entrar um pouquinho no porquê isso é tão urgente e importante. Por exemplo, você falou que no procedimento, né, da lei, a criança acaba tendo que falar por a mesma coisa, né, a agressão que ela sofreu para várias pessoas. Então, primeira pessoa que ela denunciou, depois para a primeira autoridade, conselho tutelar, psicólogo, etc. Enfim, essa questão de você contar, de você falar de novo o que aconteceu, o nosso cérebro, isso é de qualquer pessoa, toda vez que a gente lembra de algo, ela não é só uma memória. A partir do momento que a gente está trazendo aquela memória à tona, o nosso corpo, ele entende que a gente está revivendo aquilo. Exatamente. Para você ver o quanto isso é difícil, quanto isso traz consequências psicológicas e às vezes até psiquiátricas muito graves para essas vítimas. Então, ela tem que ficar revivendo de fato aquela situação que com certeza foi traumatizante, vai trazer consequências para o resto da vida. Então, quando a gente fala dela ter que relatar isso de uma forma mais sucinta, né, que ela não tem que falar isso para várias pessoas diferentes para que ela tenha validade, é preservar esse momento, a integridade psicológica também, né? Não só a física, mas a integridade psicológica. Tem até um seriado da Netflix que retrata justamente o que você falou, que ele é recente, acho que se chama Unbelievable, que conta a história de um serial killer. Verdade. Que ele estupra e
no caso, ele é um estuprador, né, em série. E aí, uma das vítimas, ela tem que ficar recontando aquela história e os policiais não acreditam nela e chega num momento que ela já está tão Tão esgotada. cansada que ela se questiona se ela realmente estava acordada, se ela sonhou, se aquilo aconteceu, né? Ela acaba se colocando naquele contexto a investigação colocou ela, né? Então ela fica realmente nesse conflito. E isso, imagina, como eu falei, se acontece com um adulto, que dirá Com para uma uma criança criança. adolescente. Então, a Então, gente são tem duas que dar coisas: é o um olhar. depoimento especial, que a lei prevê, e a escuta especializada. O depoimento especial é que a criança tem que ser ouvida num ambiente com profissionais que no processo, no caso, uma única vez, e não pelo juiz, ou ela tem que ser ouvida por um profissional especializado para um processo. Né? E a escuta especializada é aquele que vai extrair da melhor forma possível o que aconteceu com aquela criança, e aquilo tem que ser único. Aquele é o que a criança falou, e aquilo tem que ser considerado para toda e qualquer finalidade, sem ficar confrontando novamente, questionando ou submetendo a criança a novas provas. Isso é primordial. Então, aqueles que estão nos vendo, fica aqui um interesse de estudo. Por mais que sejamos advogados, por mais que atuamos, né, nessa área, a gente sabe que existe uma lei, essa lei já está em tramitação, porém, na verdade, os fatos ainda não está funcionando. Então, assim, nos A lei ajude. 13.431 de 2017 já está em vigor. Exatamente. Então, assim, nos ajude na veiculação de informações para que a gente consiga exigir, né, do poder público a eficácia dessa lei. Porque não basta existir a lei, ela tem que funcionar. E não adianta só a gente, advogado, querer atuar e exigir o cumprimento da sociedade como um todo, tem que nos ajudar, né? Então, fica aqui o nosso apelo, porque realmente a lei é linda, mas ela tem que ser praticada, né? Até para que a gente, como advogada, consiga trabalhar de forma a pleitear os direitos dos nossos clientes, né? Então é isso, eu acho que a gente já usou todas as perguntas. Tem algumas perguntas aqui no Facebook que subiram. Eu vou, então, agradecer a doutora Luana, pessoa Eu tão que agradeço. especial, que faz um trabalho tão lindo, fez um trabalho tão lindo no conselho, está agora trabalhando no coletivo Mogianas. Quer falar um Isso. pouquinho do coletivo para gente? Bom, o coletivo Mogianas são forças, né? Que nós acabamos, de tantas lutas, acabamos unindo as forças em defesa dessas pessoas, dessas vulnerabilidades, né? Então, mulheres, defesa de direitos das mulheres, de mães, né? De criança e adolescente, que são coisas que implicam diretamente na nossa vivência profissional. Então, sou eu, a Fabiana Araújo e a Ana Rosa. Nós somos três, né? Nós também fazemos parte do movimento Vamos Ocupar a Cidade, né? E estamos juntas aí para tentar trazer mais efetividade para essas demandas, né? Que a gente não pode dizer que são minorias, porque não são minorias, elas são Nossa, apenas mais invisíveis, né? Existe menos acesso e a gente precisa tratar de forma diferenciada em relação a direitos, a políticas públicas e tudo mais. com certeza. E vamos trazendo aos pouquinhos mais informações para o pessoal. Eu acho que em breve estaremos juntas de novo. Com Com certeza certeza. farei novos convites. Mas eu gostaria de agradecer por ter participado, ter trazido tantos detalhes aí, que é um assunto realmente muito delicado, mas é um assunto sério que a gente tem que enfrentar de frente. Temos que denunciar, a gente não pode escalar de forma alguma. Para as pessoas que ainda não tinham essa informação, agora podem seguir com mais certeza de que não é de forma alguma normal essa condição. Não dá para brincar com isso, a gente tem que falar sério. Abuso infantil, seja maus tratos, seja abuso sexual, é inadmissível, a gente tem que expurgar isso da nossa sociedade.
É Obrigada de verdade. novo. Obrigada, Ingrid. Agradeço a todos que ficaram, todos que nos assistiram. Tenham uma boa noite e até em breve, que traremos de novo alguma live interessante para vocês. Beijo, tchau, tchau. Boa noite. Tchau.